A gente falou bastante de criança até agora, vamos falar um pouquinho de jovem. Não é? Os jovens acabam, depois de passar por tudo isso, chegando à universidade. Não é? Os anarquistas também tinham o hábito de falar de uma universidade livre, não é? Tentou-se algumas experiências no Brasil, principalmente no início da década de 10 do século passado. Mas os anarquistas também sempre olharam com muita desconfiança para a universidade, ou para essa catedral de conhecimento da razão, né, impessoal e laica. Então, hoje em dia, o anarquismo está dentro da universidade. Né? A que se deve isso? Por exemplo, nós conversando aqui. Acho que nos anos 90, a partir dos anos 80, eu presenciei isso. Né? Eu lembro do tempo em que era a Kombi, né? Que a gente dizia que todos os anarquistas do Brasil cabiam numa Kombi. Né? E eu experimentei ver essa gente aumentando. De repente, no último encontro que a gente organizou em 2000, eram vários ônibus vindos do Brasil inteiro. Né? Até gente de avião. Gente de avião. Vinha de avião. De fora. De fora. Vinha gente de fora. Vinha de fora. Que era um encontro internacional e foi muito interessante nesse ponto. Assim, a gente vê como parecia que não tinha ninguém, daqui a pouco tem um Brasil inteiro interessado nisso. Né? Uma gentarada, o mundo inteiro, porque veio gente de tudo que é lugar. E eu acho que quem vive hoje e está inquieto com o que está acontecendo, vai encontrar na perspectiva na perspectiva anarquista coisas muito importantes, né? Principalmente uma noção de liberdade, né? Que não é liberdade como conceito abstrato, mas é como estados de liberdade, sabe? Momentos em que eu sinto que eu estou fazendo uma passagem de uma capacidade que eu tinha de perceber, de ver o mundo, de me relacionar com as pessoas para outra, né? Então, a partir do momento que eu acho que começaram a ser organizados esses encontros na universidade, que o pessoal da universidade começou a ter interesse pelos anarquistas e pelo anarquismo, uma pesquisa hoje na universidade, para mim, ela só tem interesse se ela tiver efeito anarquizante. Né? Ela não precisa se dizer anarquista, ela não precisa fazer nada. Claro. Mas ela tem que eliminar o maior problema da universidade hoje, que é o fato de quem é formado nela ser dono de campos de saber. Né? E é o fato de quem é formado nela ser dono de procedimentos na sociedade. Saber dizer quem é doente, quem é são, quem tem problema, quem não tem, né? Dizer que determinada criança tem que ser medicada, né? Ela identificar determinado mal e oferecer para ela uma medicação e nunca perguntar para ela se ela está se sentindo bem ou não com aquilo que está acontecendo, né? Então, eu acho que o anarquismo entra com as pessoas que estão percebendo esse movimento da universidade, né? Entra também com as promoções que se fez, não foram poucas, né? As promoções que se fez a partir dos anos 80 dentro da universidade e que juntou muitos anarquistas, né? Coisa que os sindicatos não conseguiram nunca mais fazer, né? Coisa que a escola nunca fez mais, acabou, né? E que os próprios anarquistas nunca conseguiram mais se encontrar e promover alguma coisa. Eu acho que a universidade foi o campo em que algumas pessoas com interesse e com condições que a universidade oferece, né, puderam oferecer essa possibilidade de encontro. E uma vez que esses encontros se deram, a universidade ficou como a sala de estar desses encontros, sabe? O lugar onde essas pessoas, de certa maneira, se sentem bem. Quando a gente se dá conta que a universidade, que é esse campo que tem esse rótulo, que assume esse lugar do pensar, quando a gente vê, ele na verdade é um lugar do protocolo e da organização de formas de pensar estandartizadas e organizadas de maneira muito autoritária. O Maio de 68, eu acho que permitiu manifestar uma insatisfação com tudo isso, e não só isso, mas também apresentar possibilidades, né? Apresentar um campo de ação, que a partir dali acho que foi muito bem explorado por algumas pessoas, né? E por outras pessoas foi totalmente capturado, né? E capitalizado. Você era um menino tímido que trabalhou na construção civil, não é? E hoje é um professor guerreiro, arrojado, destemido.
O que é que aconteceu nesse meio? O que o anarquismo fez nesse meio? Nesses percursos todos, eu tive várias experimentações, e boa parte delas foram experimentações assim que eram basicamente impedindo de eu aparecer, né, cortando a minha voz, e a grande maioria delas era de eu supondo que o outro iria pensar determinada coisa sobre mim e eu mesmo fazendo o muro, construindo as paredes e eliminando a minha voz. Sim. Né? Então é muito complicado, você pode gastar a sua vida inteira nisso. Né? No Brasil contemporâneo você pode gastar a sua vida inteira se proibindo. Né? Mas determinados encontros ajudam a gente a abrir esse espaço. Né? E ter encontrado a Marioli, né, ter tido ela como professora, ela ter interesse pelas coisas que ela ouve, que as pessoas falam, fez com que ela decidisse, por exemplo, me convidar para trabalhar com pesquisa com ela. Né? E ela é uma pessoa que tem essa capacidade de ouvir, por exemplo, de um menino de graduação, né? Assim como ela ouve de um doutor que está vindo do exterior. Ela ouve da mesma maneira. Eu não sei onde que ela aprendeu isso, mas isso foi definitivo. Isso foi uma coisa que transformou tudo. Né? Porque, para mim, quando um doutor falava, eu só ouvia o que ele tinha para dizer. Então foi uma experimentação muito grande de quebra de autoridade, que para mim chamem do jeito que quiser, mas é uma série de ações anarquizantes, né? Que eliminam esse poder da autoridade. Um jovem brasileiro hoje está totalmente submetido a isso. Então, quanto mais a gente puder oferecer essas oportunidades, eu acho que mais importante, acho que a universidade também é um bom lugar para isso. E eu vivi com muitas pessoas, tive a sorte de viver com muitas pessoas que me ofereceram espaço, né? Que viam em mim determinadas coisas e abriam espaço para essas coisas que eu tinha. Não sei como que eles viam, porque eu simplesmente fazia questão de não mostrar. A experiência escolar foi definitiva para isso. Né? A minha experiência escolar, por exemplo, foi terrível. Né? E, por exemplo, vários colegas passaram pelas mesmas experiências que eu, foram avaliados da mesma maneira que eu. Mas como eu estava falando, né, cada substância tem um encontro único com quem a toma. O encontro com a escola para mim foi terrível. Né? E eu espero que muitas pessoas vejam você falando agora, ouçam você falando agora, e que pelo menos elas reparem que são únicas também. Né? Ah, é verdade. Destingo così